Olhe para sua tela agora e responda com honestidade brutal. Quantas vezes nesta semana você sentiu aquela fisgada no peito ao abrir um processo novo? Aquela tensão na mandíbula ao ver o prazo se aproximando? Aquele vazio no estômago antes de uma audiência importante? Se você está pensando várias, então preste atenção, porque o que vou revelar nos próximos 40 minutos pode ser a diferença entre continuar nesse ciclo de exaustão ou finalmente recuperar o controle da sua mente e da sua carreira. Eu sei exatamente como é. Passei 15 anos da minha vida como advogado trabalhista. E durante pelo menos 10 desses anos, eu achava que aquela ansiedade constante era normal. Achava que todo advogado bem-sucedido sentia aquela pressão no peito às 3 da manhã, revisando mentalmente cada detalhe de um caso. Até o dia em que quase perdi tudo. Estava no meio de uma ação coletiva que envolvia 500 funcionários. Valor da causa: 12 milhões de euros. Tinha passado 72 horas praticamente sem dormir, redigindo memoriais, revisando provas, preparando testemunhas. Na manhã da audiência, enquanto me vestia, meu coração começou a acelerar de forma descontrolada. As mãos suavam tanto que mal conseguia segurar a gravata. A respiração ficou curta, ofegante. E aí veio o pensamento: não consigo, não vou dar conta, vou falhar com todas essas pessoas. Mas aqui vai o que ninguém te conta nos livros de direito. Aquilo não era simplesmente estresse profissional. Não era falta de preparo. Era algo muito mais profundo, muito mais biológico. Seu cérebro, advogado, tem um botão específico, programado pela própria natureza da advocacia, que, quando pressionado, desencadeia o que chamo de pânico processual. E se você não aprender a desativar esse botão, ele vai continuar sabotando sua carreira, sua saúde e sua paz. Não importa quantos casos você ganhe, não importa quantos honorários você cobre. Este vídeo vai te mostrar exatamente como identificar esse botão, entender por que ele existe e, mais importante, como desprogramá-lo em apenas 7 dias. Não com técnicas genéricas de relaxamento, mas com protocolos específicos de neurociência aplicada à advocacia. E se você ficar até o final, vai receber um guia passo a passo que já ajudou mais de 300 advogados a recuperarem o controle do próprio sistema nervoso. Mas antes de continuar, preciso que você faça algo por mim. Olhe para o canto superior direito da tela. Aquele botão de inscrever-se, ele é gratuito para você, mas significa tudo para este canal. Cada inscrição é um voto de confiança, uma mensagem dizendo: esse conteúdo importa, continue. E em troca eu prometo, tudo que compartilho aqui é baseado em ciência real, testado em situações reais de advocacia. Não é teoria, é protocolo. Então, se você está cansado de viver no modo alerta máximo, clique em inscrever-se agora, porque daqui a 40 minutos, você vai ver sua profissão com outros olhos. Meu nome não importa. O que importa é minha jornada. 15 anos como advogado trabalhista especializado em ações coletivas. Já representei sindicatos, empresas, trabalhadores individuais. Já ganhei casos que pareciam impossíveis. Já perdi alguns que deveriam ser fáceis. E durante toda essa trajetória, carreguei comigo um segredo. Eu era um dos melhores na teoria, mas um desastre na prática emocional. Até que em 2019, durante um burnout que quase me tirou da profissão, descobri algo que mudou tudo. Comecei a estudar neurociência aplicada ao desempenho profissional. Mergulhei em pesquisas sobre o sistema nervoso, estresse crônico, tomada de decisão sob pressão. E o que encontrei não foi apenas interessante, foi assustadoramente específico para advogados. Descobri que nossa profissão tem características únicas que literalmente reprogramam nosso cérebro para o pânico. Não é fraqueza, não é falta de caráter. É biologia pura. E hoje, depois de transformar minha própria prática e ajudar centenas de colegas, estou aqui para compartilhar com você o que aprendi. Porque eu não sou um guru de desenvolvimento pessoal. Sou um ex-advogado que descobriu a ciência por trás do sofrimento que todos nós conhecemos. Mas ninguém fala abertamente. E se você está aí assistindo isso, é porque no fundo sabe que algo precisa mudar. Sabe que não é sustentável continuar assim. Deixa eu te contar uma história que talvez soe familiar. Era terça-feira, 14h30. Eu estava no escritório, revisando uma petição inicial para um caso complexo. O prazo acabava às 18 horas. De repente, o telefone toca.
Era um cliente dizendo que tinha uma prova nova, crucial, que mudava completamente a estratégia. Minha primeira reação não foi raciocínio lógico. Não foi análise jurídica. Foi puro pânico. Coração acelerado, mãos trêmulas, pensamentos disparando em 1000 direções. Não vou dar conta, vou perder o prazo, o cliente vai processar. Vou perder minha reputação. Isso durou exatos 47 minutos. Tempo que eu poderia ter usado para trabalhar na solução, mas que gastei apenas sofrendo. Na época eu achava que isso era normal do trabalho. Mas anos depois, estudando neurociência, descobri a verdade. Meu cérebro tinha ativado o que os cientistas chamam de resposta de ameaça percebida. E advogados somos especialistas em criar essas ameaças. O pânico processual não é simples ansiedade. É uma reação em cadeia específica. Gatilho processual. Prazo, prova nova, cliente exigente, juiz rigoroso. Ativação da amígdala cerebral. Seu detector de perigo entra em alerta máximo. Liberação de cortisol e adrenalina. Seu corpo se prepara para lutar ou fugir. Desligamento do córtex pré-frontal. Exatamente a parte do cérebro que você mais precisa. A do raciocínio lógico, da análise fria, da estratégia loop de pensamentos catastróficos. E se, e se, e se... E aqui está o pior. Quanto mais isso acontece, mais seu cérebro aprende que a advocacia merece perigo. Ele cria caminhos neurais como trilhas numa floresta, que automaticamente levam ao pânico. É por isso que depois de alguns anos na profissão, muitos de nós desenvolvemos aquela ansiedade de base, aquele estado constante de alerta. Mas eu tenho uma notícia que vai contra tudo que você ouviu até agora. Isso não é sua culpa. Você não é fraco por sentir isso. Seu cérebro está apenas fazendo o trabalho que evoluiu para fazer: proteger você do perigo. O problema é que ele não sabe diferenciar um leão na savana de um prazo processual. E se eu te disser que é possível ensinar seu cérebro a fazer essa diferenciação, que em 7 dias você pode começar a reprogramar essa resposta automática, antes de aprender a desativar, precisamos aprender a identificar. Porque o pânico processual é sorrateiro. Ele não aparece apenas nos grandes momentos, ele se infiltra no cotidiano. E esses são os 3 sinais que 95% dos advogados ignoram. Sinal 1. A procrastinação seletiva. Você já pegou um processo fácil, aquele que deveria levar 2 horas, e passou dias evitando? Não era preguiça. Era pânico disfarçado. Seu cérebro, antecipando o desconforto da tarefa, ativa microdoses de ansiedade cada vez que você pensa nela. E a solução que ele encontra? Adiar. 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 Até que vira urgência e aí o pânico fica explícito. Eu tinha um colega, vamos chamá-lo de Carlos, especialista em direito tributário, brilhante tecnicamente. Mas ele tinha um padrão. Sempre deixava para redigir as contrarrazões na véspera do prazo. Todo mundo achava que era estilo de trabalho. Até o dia em que ele me confessou: é que se eu começo antes, fico revisando 50 vezes. Acho que nunca está bom o suficiente. Isso, meu amigo, é pânico disfarçado de perfeccionismo. Sinal 2. O cansaço que não some. Você dorme 8 horas, acorda e já está exausto? Passa o fim de semana descansando. Mas segunda-feira chega e você se sente como se nunca tivesse parado? Isso não é falta de sono. É esgotamento do sistema nervoso. Quando seu cérebro vive em estado de alerta constante, ele consome energia como se você estivesse fugindo de um predador 24 horas por dia. E adivinhe de onde vem essa energia? Das suas reservas, do seu foco, da sua capacidade de raciocínio. Sinal 3. A irritabilidade processual. Você está normal, tranquilo, e aí chega um e-mail de um cliente perguntando algo simples sobre o processo. E de repente, uma onda de irritação te domina. Você responde de forma mais seca do que gostaria. Fica remoendo a situação. Isso não é mau humor. É seu sistema nervoso dizendo: já estou sobrecarregado, não aguento mais uma demanda. O problema é que nós normalizamos esses sinais. Ah, é assim mesmo a advocacia. Quem não fica estressado não é bom advogado. Mentiras perigosas que nos mantêm presos no ciclo. Mas aqui vai a verdade libertadora. Identificar esses sinais já é 50% da cura. Porque quando você nomeia o mecanismo,
Tira seu poder. Deixa de ser eu sou assim e vira meu cérebro está executando um programa. E programas podem ser alterados. Agora vamos ao que interessa. Como desativar esse botão? Não com promessas vagas, mas com um protocolo dia a dia, baseado em neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se reprogramar. Dia 1. O reconhecimento. Hoje você não vai tentar mudar nada, só observar. Vou te dar uma ferramenta simples. O diário do pânico. Toda vez que sentir um dos 3 sinais que mencionei, você anota. Hora, situação, ex-cliente perguntando sobre prazo, reação física e aperto no peito, pensamento automático, não vou dar conta. Duração. Isso parece bobo, mas é científico. Ao nomear a experiência, você tira o poder emocional dela e traz para o campo da observação. Seu cérebro começa a aprender. Isso não é uma ameaça real, é só um padrão. Dia 2. A respiração estratégica. Amanhã você vai aprender uma técnica que leva 90 segundos e muda tudo. A respiração 4-7-8. Funciona assim. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure a respiração contando até 7. Expire pela boca contando até 8. Por que funciona? Porque quando você controla a expiração, ativa o nervo vago, o interruptor natural do sistema nervoso que diz, calma, não há perigo real. E o timing específico. Baseado em estudos que mostram que essa proporção é ideal para baixar os batimentos cardíacos. Sua missão no dia 2. Toda vez que identificar um sinal de pânico, para por 90 segundos e faz 3 ciclos dessa respiração. Não importa onde esteja, no escritório, no carro, no tribunal. Dia 3. O reenquadramento cognitivo. Aqui vem a parte poderosa. Você vai aprender a questionar os pensamentos automáticos. Criei um modelo mental que me salvou inúmeras vezes. Toda vez que o pensamento não vou dar conta aparecer, você pergunta, isso é um fato ou um sentimento? Qual a evidência real de que não vou dar conta? Se meu melhor amigo advogado dissesse isso, o que eu responderia? Isso não é pensamento positivo barato. É treinamento cerebral para acessar o córtex pré-frontal, a parte racional, mesmo quando a amígdala está gritando perigo. Dia 4. A ancoração física. Seu corpo guarda o pânico. Tensão nos ombros, mandíbula travada, estômago embrulhado. Hoje você vai aprender a resetar isso com uma técnica de 30 segundos. A contração-descontração. Sente-se ereto. Contraia todos os músculos do corpo ao máximo por 5 segundos. Solte completamente por 25 segundos, focando na sensação de alívio. Isso ensina ao seu sistema nervoso a diferença entre tensão e relaxamento. Muitos de nós esquecemos como é realmente relaxar. Dia 5. O ritual pré-processual. Aqui criamos um novo hábito neural. Você vai estabelecer um ritual de 5 minutos antes de começar qualquer tarefa processual importante. Meu ritual é 1 minuto de respiração 4-7-8, 2 minutos revisando os 3 objetivos principais da tarefa, 2 minutos visualizando o resultado desejado. Isso cria um portal neural entre estado calmo e trabalho focado. Com o tempo, seu cérebro aprende. É hora de trabalhar, não de entrar em pânico. Dia 6. A exposição gradual. Hoje você vai enfrentar um pequeno gatilho de propósito. Escolha uma situação que normalmente geraria um pouco de ansiedade. Ligar para um cliente difícil. E a enfrente depois de aplicar todas as técnicas dos dias anteriores. O segredo está na sequência. Técnicas primeiro, exposição depois. Isso ensina ao cérebro. Veja, você pode sentir o gatilho e ainda assim permanecer no controle. Dia 7. A integração. No último dia, você vai revisar seu diário do pânico e responder uma pergunta. O que mudou em uma semana? Normalmente as pessoas percebem. Os episódios de pânico diminuíram em frequência. Quando acontecem, são menos intensos. A recuperação é mais rápida. Essa percepção é crucial porque cria uma nova crença. Eu posso mudar isso. Agora, a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você vai falhar. Vai ter dias em que esquecerá das técnicas. Vai ter momentos em que o pânico vai parecer mais forte. Isso não é fracasso. É parte do processo. A primeira armadilha.
Já devia ter superado isso. Não. Reprogramação neural não é linear. Alguns dias serão mais fáceis, outros mais difíceis. A medida do sucesso não é a ausência de pânico, mas a capacidade de notá-lo mais cedo e aplicar as técnicas mais rápido. A segunda armadilha. Mas meu caso é diferente. Já ouvi isso de advogados criminalistas, tributaristas, trabalhistas e empresariais. De sócios de grandes escritórios e de profissionais autônomos. O mecanismo cerebral é o mesmo. Os gatilhos mudam, o sistema nervoso não. A terceira armadilha, a mais perigosa. Não tenho tempo para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você gasta hoje sofrendo com o pânico? Revirando na cama à noite? Remoendo conversas? Procrastinando? As técnicas que ensinei somam menos de 15 minutos por dia. O pânico consome horas. Eu sei, porque já estive aí. Lembro de um período em que passei 3 meses trabalhando num caso extremamente complexo. Todo dia, ao sentar para trabalhar nele, vinha aquela onda de ansiedade. Eu gastava facilmente 30 a 40 minutos apenas me preparando mentalmente, que era na verdade tempo de pânico. Quando comecei a aplicar essas técnicas, reduzi esse tempo para 5 minutos. Ganhei de volta dezenas de horas. Mas aqui vai o alerta. Isso não é mágica, é treino, como ir à academia. Os primeiros dias são estranhos. Você se sente bobo respirando de forma controlada no escritório, mas com o tempo vira natural. Vira parte de quem você é como advogado. Quero te levar para um futuro possível. Imagine acordar segunda-feira e, ao invés daquele peso no peito ao pensar na semana, sentir uma curiosidade tranquila. Quais desafios virão? Como vou resolvê-los? Imagine entrar numa audiência importante e, ao invés das mãos trêmulas, sentir uma calma focada. Seu coração bate no ritmo normal. Sua mente está clara, afiada, presente. Imagine receber um e-mail com uma emergência processual. E, ao invés daquela reação automática de pânico, você pausar por 90 segundos, respirar e então pensar: ok, qual o próximo passo lógico? Isso não é fantasia. É o que acontece quando você desativa o botão do pânico processual. Você não vira uma pessoa diferente. Vira uma versão mais capaz de si mesmo. A mesma competência técnica, o mesmo conhecimento jurídico, mas agora acessível quando você mais precisa. E o efeito colateral mais bonito? Você começa a gostar novamente da advocacia. Redescobre o prazer de resolver problemas complexos, a emoção de ganhar um caso difícil, a satisfação de ajudar um cliente. Porque no fundo a maioria de nós entrou no direito por paixão, por justiça, por desafio intelectual, e o pânico processual rouba isso de nós. Transforma nossa paixão em sofrimento. Mas tem um caminho de volta. E esse caminho começa com uma decisão. A decisão de que você merece trabalhar sem medo. Merece usar todo o seu potencial. Merece a paz que vem quando sua mente e suas emoções estão alinhadas com sua competência. Se tudo que compartilhei aqui fez sentido para você, se você se viu em alguma parte dessa história, então você está pronto para o próximo passo. E eu quero te ajudar a dar esse passo. Na descrição deste vídeo deixei um link especial. É o acesso ao meu Guia do Advogado em Equilíbrio, um material gratuito onde detalho cada um dos 7 dias do protocolo, com exercícios práticos, planilhas de acompanhamento e gravações de áudio das técnicas de respiração. Mais de 300 advogados já usaram esse guia, e os resultados que recebo são os mais variados, desde pela primeira vez em anos dormir sem remédios, até conseguir fechar um contrato que antes teria me paralisado de ansiedade. E é 100% gratuito. Por quê? Porque eu acredito que nenhum advogado deveria ter que pagar para aprender a não sofrer na própria profissão. Acesse agora, inscreva-se com seu e-mail e o material chegará instantaneamente para você. Mas antes de terminar, preciso que você me faça um favor. Olhe para baixo para a seção de comentários. Quero saber, qual parte deste vídeo mais ressoou com você? Qual desses sinais de pânico você mais identifica na sua rotina? Escreve aí dia 1 se você vai começar o protocolo amanhã. Dia 2 se já pratica alguma técnica. Ou simplesmente compartilhe sua experiência. Porque quando você comenta, acontecem 3 coisas mágicas. Você solidifica o aprendizado ao colocar em palavras, me ajuda a entender que tipo de conteúdo criar a seguir.
Mais importante, você mostra para outros advogados que eles não estão sozinhos. E não para por aqui. Se inscreva no canal agora, porque toda semana trago um novo conteúdo sobre neurociência aplicada à advocacia. Da próxima vez vou mostrar como usar princípios de neuroplasticidade para aprender novas áreas do direito em tempo recorde, algo essencial num mercado que não para de mudar. E por último, mas não menos importante, clique no like. Esse simples gesto faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é valioso e o mostra para mais advogados que precisam ouvir essa mensagem. Lembro-me vividamente do dia em que percebi que o pânico não me controlava mais. Estava numa audiência trabalhista complicada. O juiz fez uma pergunta inesperada a que normalmente eu teria congelado. Em vez disso, senti uma calma estranha. Respirei fundo. E respondi com clareza que nem eu sabia que tinha naquele momento. Na saída, o cliente me abraçou e disse: Nunca vi alguém tão tranquilo numa situação dessas. E eu pensei, se você soubesse como eu era antes. A jornada da advocacia não precisa ser uma guerra constante contra seu próprio sistema nervoso. Você pode transformar o pânico em presença, a ansiedade em ação focada, o medo em competência tranquila. Tudo começa com uma decisão, a decisão de que você merece mais. Merece usar todo o seu potencial intelectual, sem a interferência do pânico. Merece a satisfação profissional que fez você escolher o direito. E se eu conseguir deitado na cama às 3 da manhã com o coração acelerado de medo, você também consegue. Eu te prometo. Agora vou deixar você com uma pergunta. Daqui a 7 dias, quem você quer ser como advogado? A mesma pessoa que está assistindo este vídeo? Ou alguém que descobriu como desativar o botão do pânico e recuperou o controle da própria mente? A escolha, como sempre, é sua. Mas agora você tem o mapa, use-o.